2 telas. Primeiro, isso é um trechinho de um documento de 12 de junho de 2006, em que foi sugerido à Corregedoria TRT15, por este que vos fala, que o Tribunal fizesse convênios com Detrans, Receita Federal, Cartório de Registro de Imóveis, para acesso direto pelos oficiais de justiça via internet aos dados necessários para efetiva penhora. Eu já estava cansado de ficar tomando chá de banco na Ciretran para descobrir se o devedor tinha veículo. Essa é a resposta da Corregedoria, na época do Banco de Ideias, de que iria estudar o assunto. Isso há 10 anos. Não existiam as ferramentas eletrônicas e a gente já estava querendo falar de ferramenta eletrônica. Um outro ponto de histórico bastante negativo da vida dos oficiais de justiça na 15ª região é a Portaria Conjunta 01 de 2007, editada no Fórum Trabalhista de Sorocaba, minha cidade. Os 4 juízes titulares se reuniram e dividiram os oficiais que foram sorteados, é isso mesmo, sorteados, está escrito na portaria, entre as varas. A central de mandados foi mantida, a distribuição de mandados continuou do mesmo jeito, mas cada vara passou a contar com a mão de obra disponível de 2 oficiais de justiça para usar como bem aprovesse ao senhor diretor. E qual era esse uso? Tudo que vocês possam pensar: bater mandado, digitação, datilografia, atender balcão e vai por aí afora. Esse foi o momento em que o poço da carreira do oficial de justiça na 15ª foi destampado. Desse momento em diante, nós começamos a descer. Houveram extinções de centrais de mandados, quase todas. Até a de Campinas foi extinta. Só sobrou a de Sorocaba, que a gente conseguiu segurar. Oficiais em serviço interno em até 3 dias por semana, assinando ponto em todos os dias, na entrada e na saída. Em cada vara de um jeito, tá? Não havia uniformidade. Arquivamento de processos, atendimento ao balcão, lavratura de despacho, serviço de datilografia, servir café, o que vocês pudessem imaginar, passou a ser atribuído como função para os oficiais de justiça, sempre de acordo com a criatividade de cada diretor e com o índice de maldade de cada juiz. Adoecimento, muitos adoeceram, e nós tivemos derrotas sucessivas no órgão especial administrativo do tribunal, no Conselho Superior do Justiça do Trabalho e até no CNJ. Tarefa do oficial de justiça é aquilo que o juiz mandar ele fazer. Isso foi o que o CNJ falou para a gente. Fundo do poço. Saindo do histórico e vindo direto para os dias de hoje, novo Código de Processo Civil, artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça, mas em casos de maior complexidade, o juiz pode nomear avaliador. Não é exclusiva a avaliação do oficial de justiça. Não se procederá à avaliação do bem quando dele se possa obter cotação de preço por tabela ou anúncio. Ou seja, pode-se penhorar o bem e não preciso do oficial de justiça para avaliar. Basta eu procurar na tabela da FIP ou no Zap de Imóveis e qualquer servidor da secretaria lança o valor de avaliação do bem que foi penhorado. Citação pode ser feita também por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Penhora, tratando-se de penhora de imóvel ou veículo, que é a única coisa que se aproveita hoje na asta pública, pode ser feita por termo nos autos, por qualquer servidor de secretaria. Ora, o que vemos no novo Código de Processo Civil é um brutal esvaziamento de atribuições do cargo. Qualquer funcionário da secretaria pode penhorar por termo, pode avaliar por tabela, pode intimar diretamente pelo correio eletrônico
e o oficial de justiça vai ficar fazendo o quê? Que atribuições teremos? Lembrando que nenhum espaço fica vazio e ninguém, teoricamente, fica ocioso no serviço público, né? Alguma coisa vão arrumar para a gente fazer. Na 15ª região, nós temos um novo sistema de execução. Não se trata apenas de ferramentas eletrônicas. É também ferramentas eletrônicas, mas é um sistema com 8 pontos que foram exaustivamente propostos, negociados, brigados e conseguidos. Estamos com isso em implementação e já colhendo alguns resultados. Primeiro, as ferramentas eletrônicas na mão dos oficiais de justiça para pesquisa básica de bens do devedor que está lançado no seu mandado. Eu recebo um mandado contra uma pessoa identificada e vou verificar se ele tem imóvel pelo ARISP, veículo pelo RENAJUDE, e verificar as declarações de imposto de renda e a declaração de imposto de operação imobiliária e o ITR, se for produtor rural, utilizando o convênio INFOJUDE. Só. São só 3 ferramentas na mão do oficial de justiça. Com base nos resultados dessa pesquisa patrimonial básica, o oficial de justiça faz a penhora, como sempre fizemos, ou a negativação do devedor. Um devedor pesquisado e certificado pelo oficial de justiça, João, não será novamente pesquisado na 15ª. Qualquer outro mandado, qualquer outro processo que tenha esse mesmo devedor como alvo, será utilizada a pesquisa anteriormente efetuada, se ela tiver menos de 1 ano. Ainda estamos negociando, tentando expandir esse prazo. Não é que todo ano vai se renovar as pesquisas, não. Um devedor marcado como insolvente, não se fará mais nada em face desse devedor. Isso já diminui bastante o volume de trabalho, diminui o trabalho inútil. Banco de dados. Foi criado um sistema de banco de dados, nós queríamos algo parecido com o que o pessoal do TRT2 tem, que é maravilhoso, pelo menos eu uso direto, pesquisa pela internet. Não conseguimos uma outra estrovenga, tem muitas senhoras aqui, eu não posso dizer exatamente o que é o nosso sistema de banco de dados, né? Mas agora ele está muito ruim, ele melhorou muito, agora ele está muito ruim. Antes era pior, tá? E ele gerencia as informações dos devedores, dos bens encontrados, das penhoras, das ações públicas, da investigação patrimonial. Apesar de ele ter muitos problemas, ele tem uma grande quantidade, ele é muito poderoso em termos de gestão da informação. Está começando a ser usado agora e já está produzindo resultados. Parametrização. Uma das coisas mais difíceis que existe para um oficial de justiça que atua numa central de mandatos, vinculado a mais de um juiz, é saber como deve ser cumprido cada mandato. Se é da primeira vara, o juiz quer de um jeito, se é da segunda, quer de outro, da terceira, quer de outro jeito. Tem juiz que quer que penhore a geladeira do caboclo, tem juiz que não admite que chegue na casa do cara. Não admitem a padronização do trabalho. Nós conseguimos isso na 15ª, mudando o nome para parametrização em cada localidade. Parametrização é a resposta antecipada dos juízes de cada localidade, servindo como orientativo para o trabalho do oficial. Então, em Sorocaba, por exemplo, tem lá na nossa parametrização, que tem 40 itens, um deles que diz: se não encontrar nada nas pesquisas eletrônicas, vai na casa do devedor ver se ele tem alguma coisa? Não. Negativa com base na eletrônica. Não vamos na casa do devedor para descobrir a cor do sofá ou a marca da geladeira. Mas se ele tiver bens na casa? Não sei. Se o cara não tem veículo registrado, imóvel registrado, não tem operação imobiliária, não tem imposto de renda, para Sorocaba não tem mais diligência.
Parametrização é um dos itens mais importantes desse sistema. GIE, Grupo Interno de Execução, para Gestão e Prosseguimento. De maneira tradicional, no interior das secretarias das varas, todos os servidores despacham todos os processos, certo? Todo mundo faz tudo e ninguém faz nada bem. Não tem ninguém bom em execução dentro da secretaria. Por determinação da corregedoria, cada vara tem que ter um grupo interno de execução. 1, 2, 3, 4 servidores, de acordo com o que cada unidade conseguir. Nós estamos com uma falta de pessoal brutal lá. Tem varas em Sorocaba que tem 3 na execução, tem vara que tem 1. Mas é quem gere a execução. É quem tem a obrigação de ler a certidão do oficial de justiça, saber o que foi feito e que caminhos pode adotar. Aquelas situações em que nós cansamos de certificar a vida toda. Olha, a empresa executada mudou, mas agora tem outra do mesmo ramo lá. Será que é sucessora, não é? É esse funcionário que vai fazer a análise, é esse grupo que faz a análise. Em contato permanente com os oficiais e entre eles dentro das varas. Então, um fórum com 4, 5, 6 varas, os grupos internos se reúnem e estão agora dividindo entre eles os processos. Então, se uma reclamada tem 10 processos no fórum, tem 2 em cada vara, ora, por que todas as varas vão trabalhar com os processos? Escolhe uma delas e os outros todos esperam o resultado daqueles. Estão fazendo isso para reduzir a quantidade de trabalho, produzir o mesmo com menos. A seção de astas públicas, também integrada ao sistema, em que nós estamos conseguindo fazer um acompanhamento agora do resultado das astas públicas e, principalmente, mostrar para a administração e para os juízes aquilo que vale a pena penhorar e aquilo que só causa transtorno. Por exemplo, máquina de costura industrial, né? Cansaram de penhorar a máquina de costura industrial? Alguma vez viram alguém comprar essa desgraça em leilão? Não, né? É uma inutilidade total. E agora nós temos isso, como nós temos as astas centralizadas e sistematizadas dentro do programa, a gente sabe o que vende, o que não vende, o que vale, o que não vale. Isso vai servir daqui a pouco, que é receita, essa pública, para demonstrar e modificar a parametrização e dizer: não penhore bem móvel, penhore carro e veículo e imóvel. Não vá penhorar geladeira, fogão, balcão de bar, porque isso ninguém vende. Diminui a quantidade de trabalho inútil. Investigação, núcleo de pesquisa patrimonial. Na 15ª, um pouco antes que os outros tribunais, foram criados 8 núcleos de pesquisa patrimonial. Eu estou no Sorocaba desde o início dele, em setembro de 2014, meio que sem saber o que era para fazer, mas descobrimos, né? Nós passamos a pegar processos encruados de devedores insolventes com muitos reclamantes. E em questão de pouco menos de 2 anos, nós fizemos um cálculo, nós conseguimos atender satisfatoriamente, ou seja, reclamantes receberam 2.400 reclamantes. Apenas um oficial de justiça fazendo pesquisa de grandes devedores. Então pegava o processo de quem fechou com 300 reclamações trabalhistas, outros com 200, 250, e vamos fazer pesquisa, vamos usar convênios, vamos usar o faro do oficial de justiça, que costuma ser bom, para encontrar onde está o patrimônio desse empresário. E praticamente 80% de sucesso nesses casos. A gente já está numa fase lá que grande devedor para o fórum, para a circunscrição de Sorocaba, e que ainda não está sendo investigado, é quem deve para 6 reclamantes. Quem devia para mais do que isso, ou já foi pesquisado, ou já foi pago, ou já está em processo de acordo. O sistema de pesquisa patrimonial é integrado com o sistema de banco de dados. Então a certidão que o oficial de justiça lavra lá em Presidente Prudente, eu posso estar usando na minha pesquisa patrimonial em Sorocaba. Gestão e compartilhamento de informação total. Tenho já grandes resultados nisso por conta dessa integração. E o último ponto, capacitação. Nos últimos 2 anos
foram inúmeros cursos ofertados aos oficiais de justiça e agora já na fase de treinamento dos servidores internos. Tivemos com os colegas Marcelo, José Carlos, uma primeira turma do curso básico de oficial de justiça, né? Não lembro se é esse o nome do curso, mas o basicão. Pô, mas quem tem 20 anos, foi bom demais. Nossa, quanta coisa boa, quanta coisa errada eu fiz durante 20 anos. Ou quanta coisa eu poderia ter feito melhor. Tivemos depois um curso de avaliação de bens com ênfase em imóveis, fabuloso. Uso de ferramenta INCRA, gestão do tempo, investigação patrimonial. Estamos agora na tutoria, eu e a Lília, colega da 15ª, somos 2 dos 6 tutores de uma turma agora de investigação patrimonial voltada para os servidores das varas. Tem 1 ou 2 pessoas de cada uma das secretarias das varas aprendendo a fazer investigação patrimonial conosco. Capacitação o tempo todo, teve mais cursos, não lembro mais, mas teve uma pancada de cursos, grande parte deles em EAD, dando capacitação para quem quis ser capacitado. Inscrições abertas e sempre com a possibilidade de sorteio caso as inscrições superassem as vagas. Infelizmente, em nenhum curso houve sorteio, sempre sobrou alguma vaga. Tem gente que acha que não precisa ser capacitado, não precisa fazer um curso, não precisa ser treinado. Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer todas as circunscrições da 15ª, são 8, e me reuni com todos os oficiais de justiça e diretores de secretaria de cada uma dessas escolas de circunscrição, reuniões virtuais e reuniões presenciais. E numa determinada cidade, com 12 oficiais de justiça, questionei sobre critérios de avaliação, se tinham feito o curso. Não fizeram. E como é que vocês avaliam o imóvel? Nós vê lá, né? Gente, mas qual critério? Como é que você usa? Como é que você deprecia o bem pelo uso? Sei lá. Não cabe mais, sei lá. Não cabe. Não dá. Nós temos que exigir capacitação. Nós temos que atender. Nós temos que ir lá ser capacitados. Temos que estar prontos para isso. Problemas. Tivemos problemas, claro. Falta de capacitação. Nós começamos o trabalho, o sistema, sem que todos estivessem capacitados. Foi feito o motor do carro com ele andando. Não, foi pior. Pegaram umas placas de alumínio, jogaram uma catapulta junto com a gente para cima, nós tivemos que aprender a construir um avião que voasse e pilotar antes de chegar no chão. Teve gente que se machucou nesse caminho, claro, mas, de uma maneira geral, a gente está chegando lá, já estamos planando. Outro problema, falta de interesse. Muitos colegas acham que não precisam mais aprender nada, que pode continuar do jeito que está, que não deve mudar, que assim está bom. Apego ao inútil. Explicando para um grupo sobre como fazer uma penhora de imóvel em 3 minutos. Lavrar o auto de penhora em 3 minutos. Né? Nada mais que isso. Isso se a internet estiver lenta. Não, mas eu gosto de copiar as confrontações no auto de penhora. Falei, não, você gosta de ficar copiando azimuth, deflete para a direita, para a esquerda, tantos graus. Eu gosto. Para quê? Tem um sistema eletrônico que faz isso? Você diz qual é a matrícula do imóvel? Qual é o endereço? Todas as informações estão ali. Para que você está copiando a matrícula? Você gosta de copiar a matrícula? Pega um caderno de caligrafia, né? Sei lá. Medo da mudança. Sim, muitos de nós temos medo de qualquer tipo de mudança, mesmo que seja para melhor. Toda mudança gera um desconforto e a necessidade de se readaptar, de se reinventar. Nós todos aqui, salvo um outro mais jovem, todos nós nascemos analógicos, né? A molecada que está vindo agora, minhas netinhas, nasceram digital. Se eu quero saber o que fazem, como é que faz alguma coisa no iPhone, entrega para a menina de 6 anos.
né? Ela em 2 minutos resolve o problema. Nós somos analógicos. Nós entramos tendo que fazer prova de datilografia, máquina manual. Né? Foi isso? Nós temos que nos converter para digitais na marra. É doloroso, é difícil, mas é possível. E é absolutamente necessário. Outro problema da implementação, eu chamo de síndrome de T-Rex, ou de Tiranossauro Rex, né? Lembra do filme Jurassic Park? Aquele bichão que faz um barulho desgramado, faz um estrago, né? Vai ter uns bracinhos curtos, que é uma beleza, né? Então, o pessoal que faz a seguinte leitura: olha, está diminuindo nossas atribuições, o Código de Processo Civil vai tirar serviço? Melhor, vou ter menos para fazer. Assim como dizia um colega, eu preciso ter direito ao meu ócio criativo remunerado, né? Eu dizia para ele que isso tem nome, chama-se aposentadoria, né? Ócio criativo remunerado, esse já não está mais entre nós, é o evangelista, né? Ócio criativo remunerado. A gente tem que tentar trabalhar, a gente não ganha mal. Nós temos que aproveitar melhor o nosso trabalho, temos que ser melhor aproveitados, temos que ter atribuições mais intelectuais do que braçais. Nós temos essa condição. E, como resultado, ou vantagens desse sistema, nós temos observado mais produtividade com menos trabalho. Mais produtividade, eu produzo mais fazendo menos. Quando eu faço uma pesquisa eletrônica e encontro bens, eu poupo inúmeras diligências físicas. Eu poupo inúmeras avaliações e reavaliações daquele maldito Chevette 74. Né? Menos exposição ao risco na parametrização de Sorocaba, se a execução se processa de face da pessoa física. E eu não encontro nada de bens de valor em nome da pessoa física, eu não vou até a casa do cara, que é uma diligência de risco. Pedir para entrar na casa do devedor falido para relacionar os bens móveis que lhe guarnecem a residência é um risco terrível de tomar uma martelada na cabeça. Menos exposição. Diminuição de diligências externas. Sim. O meu cálculo pessoal, com base na amostragem de alguns serviços que eu fiz, é de que 80% dos mandados na fase de execução são liquidados sem botar o pé na rua, fazendo no computador, na secretaria, na minha casa, na rua, na chuva, na fazenda, aonde eu quiser, porque eu tenho o melhor gerenciamento do tempo. Se eu quero fazer minhas ferramentas eletrônicas às 2 da manhã porque eu estou com insônia, tá ótimo. Cumprir diligência externa às 2 da manhã não rola, né? Prestígio na instituição. Nós já vimos ouvindo na 15ª em algumas unidades que o oficial de justiça é o cara. O oficial de justiça é quem entende a execução. As secretarias estão vindo perguntar para o senhor oficial de justiça como fazer para prosseguir aquela execução. Deixou de ser, ou está deixando de ser, volte lá o senhor Meirinho e cumpra a ordem que lhe foi dada. É bem diferente isso. Isso já está gerando mais satisfação profissional. Não é unânime, não é um processo finalizado, é um trabalho em curso. Nós estamos no meio do caminho. Eu acho que é o... não, finalizando. Sujeitos ou objetos. Meus amigos, as mudanças virão, quer nós queiramos, quer não. Aliás, elas já vieram, já estão aí. Na 15ª é realidade, na 2ª região é realidade, na 3ª região já está na marca do pênalti e as outras vão também. A única certeza para o futuro é a incerteza, a gente não sabe como é que vai ficar isso. Mas que vai mudar a nossa carreira, a nossa função, o nosso trabalho, vai. Nós temos
uma tarefa. Nós temos que nos adaptar, readequar, qualificar e motivar. Indo na frente, nós podemos negociar as etapas, obter qualificação, ser ator e não cenário. Ir atrás da administração, porque certamente outros TRTs estão já planejando as mudanças. Fiquem certos disso. Colégio Precor já discute isso. Colégio de secretários de corregedoria já discute isso. Talvez um ou outro tribunal com folga de pessoal não precise desse sistema. Aqueles que têm dificuldade com gestão de pessoal, que têm falta de gente, vão adotar esse tipo de sistema. O TRT2 já fez. Acho que era isso que eu tinha para apresentar, para que depois a gente faça a discussão. Faça os comentários. Bom, pessoal, boa tarde. Daquilo que me convidei participar, já agradecendo o convite. Muito bacana aí que o Charles falou, sou da 15ª também. Vim passar algumas impressões só para enriquecer o debate, algumas impressões pessoais sobre, eu acho que a maior dúvida que nós temos, aquelas afeições ou não, ou aquela dúvida que nós temos é o dia a dia, o que vai acontecer comigo no dia a dia, como é que eu vou trabalhar, o que vai mudar no meu trabalho. Então, o que eu pensei, fala lógico, a gente tem que respeitar as nossas diferenças, né, de tribunal para tribunal. Eu, por exemplo, venho numa vara que, apesar de ser uma das mais pesadas, está entre as 3 mais pesadas do nosso tribunal, é uma cidade de apenas 180 mil habitantes, pouca gente para trabalhar, poucos habitantes. Então, tendo as nossas impressões, o sistema das ferramentas eletrônicas ele teria que ser um sistema que funcionasse, óbvio, em qualquer lugar, para todo mundo. Fica um pouco batido, um pouco repetido falar sobre globalização, mudanças, informática e tudo mais, mas é a nossa era, é o que nós estamos vivendo agora, né? Sou um pouquinho mais novo só, que a turma que entrou aí, sou oficial não há tanto tempo, estou há 10 anos no tribunal como servidor, então já peguei essa parte já de digitação ao invés da máquina escrever, e com isso teve aquela apreensão no começo, já não peguei aquela parte que o tribunal, de princípio, talvez tenha se aproveitado das sugestões que foram dadas sobre a utilização das ferramentas, que a princípio seriam para nos favorecer no trabalho, não seria aquela incumbência do oficial de justiça. Eu preciso fazer uma pesquisa eletrônica, então eu vou utilizar para descobrir o endereço, para descobrir o imóvel, para ver se foi vendido. E o nosso tribunal, a princípio, se tomou algumas atitudes, aquela cultura que a gente tem no Brasil. Na primeira, a gente coloca a mudança para depois trabalhar nela. Não há tanto planejamento antes, né? Seria muito bom se lá no início, quando foram dadas as sugestões, por exemplo, que o Charles colocou, se já tivessem pensado no nosso novo papel do oficial de justiça decorrente dessa nova era. Então, o que acontece? Hoje eu percebo que o nosso tribunal veio tarde, mas veio essa ajuda institucional nesse novo papel nosso. Envolve aqui, eu anotei, enquanto o colega do Paraná fala, agora que ele chegou aqui, da qualificação. É isso que o Charles colocou. É impressionante, a gente tem que falar isso, né? Talvez não tenham só oficiais de justiça aí, mas é impressionante como nós, oficiais de justiça, temos uma facilidade muito maior de lidar com a execução do que os outros funcionários. Nós somos, por exemplo, lá onde eu dou, lógico, diferença muito grande, mas somos em 3 oficiais e eu sei não só as minhas penhoras, como sei a dos outros 2 colegas, que eles já intimaram, quem não intima mais, que são as negativas, a gente troca muita ideia sobre isso aí. Então, esse novo papel, essa inserção nossa, ainda em decorrência do esvaziamento, que eu acho que teve um pouco mesmo do nosso papel, com as mudanças legislativas e tudo mais, teve essa valorização. O nosso tribunal hoje optou por fazer a inserção do oficial de justiça com um novo papel, participando como ator na execução. E é isso que a gente tem que, lá no nosso tribunal, a gente tem que trabalhar, e não sem uma certa luta também, né? Então, falar sobre as vantagens do trabalho interno, que o trabalho interno, muita gente pensa, poxa, o trabalho interno e tal, para vocês pode até dar uma ideia, quem é daqui de São Paulo, por exemplo, ou trabalha numa capital, de ter que trabalhar na central, alguma coisa, mas hoje o trabalho interno com o processo eletrônico e as ferramentas eletrônicas é o trabalho dentro da minha casa. Então eu posso acordar e trabalhar à tarde, de manhã, na hora que eu quiser, na minha casa. Vou receber o mandado direto no PJE, vou consultar e eu preparo meu notebook, meu computador, o que for, e eu faço as minhas pesquisas eletrônicas, ferramentas, imprimo até na minha casa,
tá? E direto, o trabalho interno hoje ele é um interno na minha casa, tá? Gostaria de destacar outra coisa, que essa diminuição dos atos repetidos, isso tinha muito, ainda tem, nós ainda estamos brigando muito com relação a isso, não só atos de penhora, como atos de intimação. Hoje com o PJE eu trabalho, quem sabe no futuro não vou trabalhar até para outro tribunal, né? Mas hoje eu não trabalho só para a vara do trabalho de Rio Claro. Eu trabalho para a vara de Americana, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Limeira, e eu recebo notificação direto dela. Quando eu vou num lugar e informo que não é mais naquele lugar, é em outro, eu preciso da colaboração do colega lá de Bauru para que ele anote o endereço correto, porque o colega de Campinas não me mande no dia seguinte uma nova notificação no endereço incorreto. Então, isso a gente tem brigado muito no tribunal, no bom sentido, e felizmente, isso foram uns reflexos positivos, a nossa corregedoria nos deu muita voz, como acho nunca tenha sido dado antes, né, Charles? Então, estão escutando muito a gente, nas correições querem escutar os oficiais de justiça, e nós ganhamos armas, como ordens de serviço, provimentos, que evitaram que esse novo papel fosse aquela exploração que teve no começo. E eles ainda, as secretarias, temos várias solteiras ou fóruns, ainda há tentativa de colocar a gente para despachar, fazer mandado, mas ó, eu estou hoje calcado numa ordem de serviço da corregedoria. Eu estou embasado num provimento da corregedoria. Isso defende um pouco a nossa classe aí, né? Se pode falar assim. A outra coisa que eu gostaria de destacar é que é óbvio, né? Então você está falando só dos benefícios, vai ter veio com as ferramentas eletrônicas e aí, tirou algum trabalho? Então esse acúmulo de serviço, ele é inerente a essa mudança e a gente teve que trabalhar nisso também. Além do que o Charles já falou, o que eu acho que é uma das coisas mais importantes é na notificação. Tem que ter uma diminuição, se nós estamos sendo utilizados no maior gargalo dos TRTs, que é a execução, que é o mais complicado e exige um trabalho de inteligência maior, tem que tirar da gente as tarefas mais simples. E não porque eu quero trabalhar menos, porque essas tarefas são mais simples. Porque hoje é muito fácil você notificar alguém. Eu trabalho numa cidade que é o maior polo cerâmico da América Latina, cerâmica de piso. Aliás, é uma cidadezinha do lado lá, que é na nossa jurisdição. Tem e-mail, tem caixa postal. E chovendo notificação para o oficial de justiça fazer notificação de audiência. Para mim é muito mais fácil isso. Pode tirar as ferramentas e me dar essa notificação para eu fazer. Mas e a valorização? Estou sendo valorizado com isso? Estou fazendo um trabalho que realmente vai contribuir para que o tribunal tire essa diferença na execução, que é o que a gente tem de pior? Então a gente trabalhou muito nisso, continuando trabalhando. Em alguns lugares eu sei que essa luta está difícil, para tirar aquele costume que os servidores de secretaria tinham de que o quê? Fiz uma notificação, voltou ausente, mudou-se, o número está errado, manda no oficial. Isso não pode mais acontecer. E ainda bem que a corregedoria encampou a nossa ideia e está cobrando isso nas correições. Então fica fácil eu mostrar que a correição de Americana e de Sorocaba foi elogiada e mostrar para o meu diretor e falar, olha o que estão fazendo lá. Aliás, a colega, acho que aqui de São Paulo, né, ela falou da questão do WhatsApp. O nosso tribunal faz acordo pelo WhatsApp. Está fazendo. Por que não fazer uma notificação pelo WhatsApp, desde que eu não empurre essa notificação para a empresa? A empresa está de acordo, quem que é o funcionário de RH vai receber? Quem que é o fulano? Por que não fazer essa notificação pelo WhatsApp? E outra, o juiz está de acordo? Responsável pela central está de acordo? Esse novo papel. E agora, precisa fazer uma notificação para o oficial de justiça para eu intimar por e-mail? Ou eu intimar pelo WhatsApp? Ou o servidor que trabalha na equipe de conhecimento, nós temos essas equipes de conhecimento, ele já não pode fazer essa notificação direta. Hoje, por exemplo, lá em Rio Claro, está acontecendo isso aí. Conseguimos passar para o pessoal do conhecimento também. Tirando essas tarefas mais simples, estamos ficando com as mais complicadas, que acredito eu, nesse trabalho da nossa valorização. Para isso, nós temos que nos qualificar. Aprender a mexer com as ferramentas, montamos esse banco de dados, que realmente a gente tem que confessar que ele não é bom, tá? Mas é o que nós temos por hora, para que eu não tenha que repetir as penhoras que os meus colegas fizeram em outras cidades. E convencer o pessoal da secretaria que ele tem que consultar e nem me mandar para eu informar, olha, meu colega lá de Presidente Prudente, 500, 600 km de Rio Claro, já fez uma penhora desse executado.
É esse colega da execução que tem que ver isso, para nele mandar esse mandado, porque eu tenho que certificar negativamente. É um trabalho cada vez mais célere, né? Num tempo razoável, aí, como a Constituição prevê que a gente trabalhe. Tá? Então, eu acho que é isso aí, um pouquinho também da qualidade de vida, isso trouxe um pouco mais de qualidade de vida, trabalhar em casa, é um pouco melhor do que trabalhar na rua. Não acabou o trabalho externo, isso nunca vai acabar, porque a gente sai na rua para fazer bem hora. E uma parte que assim, pode ser não um pouco minimizada, mas eu acho que não, eu acho uma parte bacana, é que trouxe aos oficiais de justiça, junto com essa parte da informática e tudo mais, as inovações, trouxe uma união muito grande com os oficiais de justiça do TRT-15. O que aconteceu comigo, a gente até fez um grupo, até fala, eu nem sou muito esse negócio do WhatsApp, eu tenho 2 grupos, que são os 2 do tribunal. A nossa colega Lilian e a nossa administradora, nossa gestora do grupo, nossa brilhante colega Lilian. E aí aconteceu que cada um começou a colocar, até o colega Marcelo aqui também participa, de outro tribunal, participa do nosso grupo também. E a gente começou a gente começou a perceber que os problemas eram os mesmos, que as nossas dificuldades eram as mesmas. E a partir daí o tribunal, começamos a levar na corregedoria, começaram a entender que não era do Renato que não está gostando de fazer isso, porque ele não gosta, porque quer trabalhar menos. Não é, todo lugar estão acontecendo esses problemas. Por isso eles encamparam essa ideia, soltaram esses provimentos, ordens de serviço, serviram até como uma proteção em algumas varas, como onde eu trabalho, por exemplo, que teve uma tentativa de assédio, deu para a gente falar não, né? Vamos levar então para a juíza e vamos depois levar para a corregedoria, se falar que eu tenho que fazer, vamos lá, já sabia qual era a resposta. Isso trouxe uma união muito grande, a gente acabou se unindo muito, conhecendo um pouco mais um ao outro e trocando muitas experiências sobre trabalho. Joia? Então acho que eu queria, já passando para os colegas aí, que eu queria acrescentar, é isso aí. Bom, a nossa ideia é fazer agora uma apresentação da situação da segunda região. Os colegas que estão daqui conhecem mais os